Olá, sejam todos bem-vindos à Jornada Dev. Eu sou Daniel Santos, sou professor aqui da EBAC e também sou engenheiro de software. Esse evento é um evento especial onde a gente elaborou, a gente pensou aí em introduzir, né, um pouco sobre o mundo da programação. Então a gente vai construir um projeto aí do zero e a gente vai utilizar algumas ferramentas e além das ferramentas a gente vai conhecer aí como é o dia a dia de um desenvolvedor. Só de estar participando, você já ganhou aí um mês de EF English Live. E se você participar com a gente aí todos os dias, fazer todas as atividades aí desde o início, você vai concorrer a uma viagem de 5 dias com direito a acompanhante para Porto Seguro. Além disso, você vai concorrer também uma bolsa de 1 ano aí de EF English Live. Bom, e é isso. Espero que vocês estejam animados. Então, eu queria começar aí falando sobre o mercado de TI, né? E aí, só antes de começar a falar, eu queria me apresentar de novo. Então, eu sou o Daniel Santos, eu sou engenheiro de software e também sou professor aqui da EBAC. Eu trabalho aí desde 2018 em empresas americanas e eu sou contribuidor de projetos open source e também sou, né, como eu mencionei, sou professor aqui da EBAC. Então, falando um pouco mais sobre o mercado de tecnologia, né? Então, o mercado de TI, ele sempre foi um mercado bem aquecido. Então, aqui, né, citando aqui uma notícia que a gente pegou aqui. Então, só no Brasil, até 2025, serão mais de 800 mil vagas no setor de tecnologia. Então, é um mercado aí que está aquecido e o que eu acho legal, assim, né, que uma das competências, né, para quem tem inglês, né, eu acredito que o trabalho remoto também, as oportunidades de fora cresceram bastante também, né? Então, assim, essa perspectiva é só aqui no Brasil, mas também tem a expansão do mercado, né, lá de fora, procurando por pessoas que desenvolvam aqui no Brasil. Então, e falando sobre mais, né, um pouquinho mais sobre como está o mercado de tecnologia, então aqui a gente tem só esse trecho aqui que é bem interessante da Brascom, que é a Associação Brasileira de Empresas de Tecnologia, que o número a expectativa, né, do número de novas vagas no mercado de TI é de 100 mil ao ano, com expectativas de crescimento. E falando um pouco mais sobre os salários da área de TI, né, então, o salário, né, então, assim como a demanda, né, tá bem escassa, né, então, a procura por bons profissionais, ela acaba ficando um pouco mais acirrada, né? Até por empresas internas aqui no Brasil e como diversas empresas, né? Como o mercado também externo cresceu bastante, então as empresas aqui do Brasil tiveram que adequar também o salário, né? Então o salário ele tem crescido aí bastante, né? Desde do ano passado, né? Desde 2021, até por conta da pandemia, né? A pandemia ela abriu bastante, ela expandiu bastante o mercado remoto, né? Em relação à oportunidade de empresas de fora, principalmente empresas americanas ou empresas da Europa, buscando profissionais aqui do Brasil para trabalhar, seja remoto ou levando a galera para fora do Brasil. E falando também um pouco mais sobre o salário, então, assim, um exemplo aqui, né? Um engenheiro de front-end. A estimativa salarial, né, para um cargo de um gerente sênior, por exemplo, próxima de 25 mil, aí, na casa de 23 mil. Né? E aí, assim por diante, né? Assim como engenheiro de back-end ou de outras linguagens, né? Engenheiro de back-end de Java. Então, essa é a estimativa salarial aí para alguns cargos aqui ou para os principais cargos de engenharia. E falando um pouco mais sobre quais seriam os passos para migrar para a área de tecnologia, né? Eu particularmente, eu não vim da área de tecnologia, eu trabalho há mais de 10 anos com tecnologia, mas eu vim de outra área, assim. Então, eu queria compartilhar mais ou menos com vocês quais foram os passos, né, há 10 anos atrás que eu tomei. Então, eu escolhi, né, uma área de atuação, né, dentro da área de TI. Hoje a área de TI ela se expandiu bastante. Há 10 anos atrás nós tínhamos aí algumas
alguns cargos específicos, né? Nós tínhamos ali um back-end, um front-end, mas hoje se expandiu muito. Então, nós temos aí, além da parte de análise de dados, né? A parte de machine learning, que é um mercado que cresceu bastante e tem crescido bastante também, e também a parte de engenharia de dados também, que é uma área bem interessante, assim como a parte de big data. Então, assim, a área, né, a área de tecnologia, ela se expandiu bastante, né? Então, nós temos aí diversas oportunidades, né? Então, escolher uma área de atuação dentro da área de TI hoje é um desafio aí, né, bem interessante, até por conta das diversas opções que nós temos, né? E aí, depois disso, nós temos aí um segundo passo, né, que é escolher um curso ou uma formação, né? No meu caso, eu escolhi uma formação, mas hoje em dia, as empresas, elas não... Antigamente, as empresas, elas davam muita ênfase em relação à sua formação acadêmica, onde você se formou. Hoje em dia, as empresas, principalmente, eu falo mais pelo setor de tecnologia, as empresas, elas procuram mais as competências técnicas. Elas não estão mais preocupadas em relação a onde você se formou, a qual curso você fez. Isso é uma barreira que foi quebrada e é algo bem interessante também. E depois disso, né, um terceiro passo seria encontrar vagas aí relacionadas à formação que você escolheu, né, ao curso que você fez, né. Então, seja back-end, então você vai procurar aí vagas, né, de back-end, engineer e assim por diante, né. Então, esses seriam os passos, né, para migrar para a área de tecnologia. E também o que eu acho legal na área de tecnologia é que, assim, nem tudo é só código, né? Nós temos aí também algumas divisões aí de grupos na área de TI, né? Nós temos a parte aí que é de código, né? Que seria só as especialidades técnicas. E também a gente tem também a parte de gestão, né? Que seria a parte de gestão de projetos ou gestão de produtos. Que para mim é uma área também bem interessante dentro da área de TI. E assim, até por conta da quantidade de vagas ou a quantidade de áreas que nós temos na área de TI, qual caminho escolher é uma dúvida bem difícil, né? Mas eu tô aqui, eu vou tentar te ajudar, então a gente vai tentar separar aí algumas das principais profissões dentro da área de TI, profissões técnicas e não técnicas. E aí eu acredito que isso vai te ajudar a fazer essa escolha aí. Então, eu queria já começar, né, com a área não técnica. Então, eu queria falar um pouco sobre Product Owner, né, ou PO. Essa é uma área bem interessante, é uma área que eu particularmente gosto bastante. E aí, qual seria o papel do PO, do Product Owner? Então, assim, a definição, ou o papel, ou as atribuições de um PO, o que ele vai fazer? Ele vai definir ali a direção do produto, né? Então, assim, ele vai... Então, imagina que a gente está trabalhando aí dentro de um produto. A gente está trabalhando dentro de um produto que gerencia e-mails, por exemplo. Então, o que o Product Owner vai fazer? Ele vai criar ali, ele vai direcionar, ele vai criar metas para que a gente construa um novo serviço de e-mail, por exemplo. Então, imagina que a gente não tem nada construído, nós não escrevemos nada. E aí, qual vai ser o papel do Product Owner? Ele vai definir ali em pequenas metas o que vai ser entregue para a gente disponibilizar esse serviço de e-mail em produção, ou a gente disponibilizar para o usuário final, ou seja, para mim e para você. Então, esse é o papel do Product Owner. Então, ele vai direcionar, ele vai ser responsável por criar tarefas, desde a tarefa inicial, da gente construir ali um catálogo de e-mail, a listagem dos e-mails, as funcionalidades ali de envio de e-mail. Então, ele vai criar tarefas ou histórias para a gente atingir aí as metas, né? Então, as funcionalidades do nosso produto, né? Do nosso serviço de e-mail. E o que eu acho mais legal, assim, em relação ao Product Owner, que ele define ali quais são as tarefas, né? De curto prazo, de prazo e de longo prazo. A gente pode falar de longo prazo, seria a funcionalidade de envio de e-mail. Mas as tarefas de curto prazo seria a listagem ali, a gente criar aquela telinha para listar todos os e-mails, ou a gente criar ali os botões, sabe, criar os layouts. Então, essas tarefas de curto prazo seriam as tarefas menores, que vai compor o produto como um todo. Então, esses seriam as principais atribuições ou tarefas de um Product Owner.
E eu queria também falar um pouco mais sobre o QA, né? O QA, ele tem um papel aí bem importante dentro da engenharia de um produto, né? Ou dentro de uma corporação como um todo. O que o QA faz, né? O QA significa Quality Assurance. Então, ele vai garantir ali a qualidade do produto. O QA, ele está ali no meio termo entre a parte de gestão, a divisão da parte de gestão de TI e a parte técnica. O porquê que ele está na divisão? Porque assim, o QA ele precisa entender sobre o produto. Então, pensando de novo no nosso catálogo de e-mail, no nosso serviço de e-mail. Então, ele precisa entender ali quais são as funcionalidades ali de cada componente, do botão de enviar um e-mail, ou da listagem dos e-mails, ou quando ele clica no e-mail, quando ele clicar num e-mail, dentro da listagem, vai abrir uma janela do e-mail que a gente selecionou. Então, o QA, ele precisa entender, né, cada componente da tela e, assim, ele precisa entender quais são as funcionalidades. O QA, ele vai garantir. Então, imagina que a gente fez uma alteração na listagem dos e-mails. Então, assim, uma vez que a gente fez essa alteração, o QA, ele precisa garantir que nada foi quebrado e que a gente atingiu o objetivo daquela história. Então, esse seria o papel principal do QA. Ele vai garantir que o produto vai continuar funcionando. E mesmo que a gente alterou algum componente, algum botão, por exemplo, na tela, de alguma funcionalidade de abrir um e-mail novo, ele precisa garantir, né? Além de todos os testes que o desenvolvedor faz, ele precisa garantir que essa funcionalidade não foi quebrada. E além disso, ele vai definir quais são as estratégias de teste. Então, pensa no componente da tela. Então, se a gente fez a alteração de um botão, qual vai ser os passos que a gente vai executar ou que o QA vai executar para garantir que aquela funcionalidade ou aquela história, né, ou tudo aquilo que o desenvolvedor trabalhou foi atingido com sucesso. Ele vai definir todas as estratégias para garantir que realmente aquela funcionalidade foi atingida com sucesso, né, ou aquele objetivo foi atingido com sucesso. Então, é por isso que o QA está no meio, né? Então, ele precisa entender um pouquinho do código e ele também precisa entender um pouquinho do produto. E aí eu queria falar um pouco mais sobre o front-end, né? O front-end é uma área aí que tem crescido bastante, né? Até por conta da evolução do front-end. Hoje nós temos aí diversos frameworks, tanto o React, nós temos o Vue.js, nós temos aí o Nuxt.js, nós temos diversos frameworks web que ele meio que faz ele cria todo um sistema ali, né, na própria web, assim. Então, a gente não precisa de uma linguagem ali no back-end. A gente vai falar um pouco sobre back-end, mas o front-end, ele consegue construir, né, alguns frameworks. Hoje, ele já constrói todo o front e o back junto, assim, dentro de um componente só. Mas o que, basicamente, um front-end faz? A gente vai ver o Figma nas próximas aulas, mas o front-end ele vai definir ali um layout de uma página, né? Ele pode trabalhar em conjunto com UX, né? Uma pessoa aí, que mais focada ali na experiência do usuário. Então ele vai trabalhar para ele criar um componente, para ele criar uma página, para ele criar um layout que vai ser utilizado aí pelo usuário final, ou seja, por mim e por você. Então, assim, ele vai transformar aquele layout ou aquele protótipo ali que foi desenhado pelo UX em uma página real. Então, esse seria o papel do front-end, né? Então, assim, pensando no mercado hoje, nós temos um produto, ele possui algumas divisões, né? Então, quando a gente fala sobre produtos, né? E aí dentro de produtos, abrindo o guarda-chuva, nós temos alguns times. Então, nós temos times de front-end e times de back-end. Então, o time de front-end ele é responsável por criar a página e criar todo o layout da página, e aí ele vai ser responsável, ou ele vai ter a responsabilidade de criar os componentes para chamar o código lá no back-end para exibir. Então, pensando de novo no nosso serviço de e-mail. Então, pensa que o front-end engineer ou engenheiro de front-end, ele vai criar todo o layout ali do e-mail. E a listagem ou a funcionalidade para enviar um e-mail, ele vai chamar um código lá no back-end.
Então, o back-end ele vai trabalhar, os dois sempre trabalham em conjunto, né? O front-end vai chamar um endereço, uma API lá no back-end, e o back-end ele vai disponibilizar ali a funcionalidade através dessa API. Então, esse seria o papel do front-end. E falando mais do back-end, também voltando aí, esse mesmo exemplo que a gente deu na funcionalidade do e-mail, seria o back-end e o front-end, os dois eles trabalham em conjunto. Por mais que eles estejam em times diferentes, né, eles trabalham em conjunto. Então, pensando na listagem do e-mail, então todos os e-mails que aparecem ali numa listagem, né, pensando no Gmail ou pensando no Outlook, né, nós temos ali uma listagem de e-mail. Então, toda a parte visual, ela foi desenvolvida ali pelo front-end, né? Toda a estrutura, todo o layout ali foi desenvolvido pelo front-end. Mas a listagem, normalmente todas as informações ou todos os e-mails, eles foram armazenados em um banco de dados. E esse banco de dados, ele tem hoje, né? Hoje em dia, a responsabilidade de manter ou de salvar essas informações, ela foi desenvolvida pelo back-end. Então, essas divisões, né, de front-end e back-end, o front-end ele vai ali exibir as informações e o back-end ele vai disponibilizar essas informações. É como se fosse o back-end ele vai fornecer, ele vai deixar à disposição tudo que o front-end vai precisar para listar um e-mail ou para chamar uma função para disparo de e-mail. Então, toda essa comunicação é feita hoje normalmente, né, o protocolo mais comum para a gente fazer essa conexão ou essa troca de mensagem é através do REST. E agora falando um pouco mais sobre o Full Stack, né? O Full Stack é uma profissão aí um pouco... o Full Stack é mais recente do que o Front e o Back-end, mas o Full Stack ele é uma função um pouco mais ampla, né? O Full Stack ele é uma pessoa só, né? Ele seria uma pessoa que conhece as duas partes, o front e o back-end. Então, ele tem essa habilidade de tanto montar a página, montar o layout da página, criar os componentes, construir a parte do back-end e fazer essa conexão, né? A conexão entre front e back-end. Então, o Full Stack é uma profissão aí bastante... É uma profissão recente e o mercado, assim, ele procura por pessoas full stack justamente por essa pessoa ter a facilidade de trabalhar com as duas partes, né? Então, principalmente quando a gente fala sobre startups, né? Startups ou empresas que estão iniciando, e tem muitas empresas iniciando hoje em dia, então o mercado de full stack tem crescido bastante aí nos últimos anos. E só para reforçar de novo a parte do back-end e do front-end, né? Então, quando a gente faz quando eu fiz a menção, né? Quando eu citei sobre a conexão ou a troca de mensagens do front-end, do back-end, então imagina lá a listagem do e-mail, quando a gente carregou a página do Outlook, quando a gente fez o login no Outlook e todos os e-mails, os novos e-mails, eles foram listados ali, toda aquela listagem de e-mail, ele foi todas aquelas informações elas estão no banco de dados e assim para pegar essas informações do banco de dados, né, o back-end ele possui ali algumas funcionalidades ou alguns frameworks para recuperar essas informações e a conexão ou a troca de mensagens que a gente faz é através do REST, né? O REST é um protocolo que a gente utiliza aí, então a gente constrói APIs, o back-end constrói APIs e disponibiliza essas APIs para ser consumidas aí do lado front-end. Então esse seria o protocolo REST. E aí dentro do REST nós temos aí diversas operações aí de GET, quando a gente precisa recuperar alguma informação. Isso é o front-end que chama, tá? Então o front-end vai chamar, por exemplo, o GET para recuperar a informação de algum e-mail específico, o POST, o front-end ele vai chamar para gravar alguma informação nova, né, para salvar alguma alteração, né, no caso pensando no serviço de e-mail, o post a gente pode pensar que a gente fez alguma alteração no nosso perfil lá do nosso usuário, e também o put seria para atualizar alguma informação e o delete seria para remover algum e-mail, por exemplo, né? Então, essas seriam as funcionalidades aqui, ou as principais métodos do REST.
E agora falando também das principais linguagens de programação, eu listei aqui algumas linguagens, né? Nós temos aí a mais popular, né? A JavaScript é a linguagem mais popular que nós temos aí atualmente, seguido de Python, né? Python ganha muita popularidade tanto por conta do machine learning, data engineering, Java também, ele tem bastante popularidade, eu acredito por conta dos sistemas que nós temos aí, os sistemas legados e novos sistemas do Java, né? O ecossistema do Java funciona muito bem. E em seguida aí nós temos aí TypeScript, Go, C++, Ruby e por fim nós temos o PHP. Bom, e falando um pouco mais sobre o mercado, então a gente viu aí quais são as principais áreas ou profissões dentro da área de TI. Eu não expliquei todas, eu não passei por todas, né? A gente tem ainda análise de dados, Machine Learning Engineer, e entre outras profissões, né? Então, assim, se você tiver dúvida em qual profissão escolher, né, eu convido você, né, se você tiver LinkedIn, ou se você não tiver LinkedIn, eu recomendo que você crie um LinkedIn. Então, no LinkedIn, eu acredito que hoje seja a principal fonte, né, para buscar alguma vaga, buscar algum emprego. Então, assim, procura por análise de dados, ou engenheiro de back-end, ou engenheiro de front-end, e você vai ver ali a quantidade de vagas, né, disponíveis ou abertas aqui, né, dentro do LinkedIn, né? E assim, o que eu acho legal que pela expansão do trabalho remoto, a gente pode procurar ou pode encontrar aí vagas em São Paulo ou em algum outro estado aqui do Brasil ou até mesmo para fora, tá? Então, é isso. Não se preocupe, assim, se você ficar com alguma dúvida, nós temos aí vários dias ainda para trabalhar juntos, né? Eu espero que eu ajude você a escolher qual área que você quer atuar ou qual área que você quer trabalhar. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo que a gente passou aqui. E eu quero muito te ajudar a dar os primeiros passos na área de programação. Te vejo na próxima aula.